Olá, pessoal! O nosso vídeo dessa semana é sobre pesquisa bibliográfica, especificamente sobre como escrever a seção dos resultados. Eu trouxe 4 exemplos aqui para mostrar para vocês como a gente pode estar estruturando aqui direitinho o trabalho. Vamos lá, o primeiro ponto, estamos aqui com uma pesquisa bibliográfica, que é um tipo de pesquisa onde eu irei procurar informações e conhecimentos já existentes sobre determinado tema em fontes como você pode fazer a sua pesquisa bibliográfica, livros, artigos científico, dissertação, tese, trabalhos apresentados em congresso, e aí a partir daí você vai escrever aqui o seu texto, do seu estudo que você está desenvolvendo. O assunto aqui desse artigo é fatores associados à ansiedade e depressão em acadêmicos de enfermagem. Aqui estão os autores do texto, e aí como é que esses autores fizeram esse trabalho? Esses autores, eles pesquisaram materiais relevantes, já publicados, certo? E escreveram o artigo deles com base nesse material que eles pesquisaram e que leram. E aí eles vão selecionando as partes principais desses artigos e vão escrevendo aqui o estudo dele. A pesquisa bibliográfica é um tipo de trabalho muito utilizado em várias áreas. Pessoal, então depois que os autores, eles definem o tema, quando você definir o tema da sua pesquisa, você vai precisar começar a ler materiais sobre esse assunto, e é importante entender como esse trabalho vai ser estruturado, Ou seja, como é que eu vou organizar esse texto aqui, principalmente a parte dos resultados, que é o que gera muitas dúvidas, como escrever a parte dos resultados aqui nesse trabalho. Então, o resultado de um trabalho desse tipo aqui é exatamente o que você conseguiu extrair de informações mais relevantes no material que você leu. Então, a gente viu que para você escrever uma pesquisa bibliográfica, você precisa ler vários trabalhos sobre aquele assunto. E o que seria o resultado de um trabalho desse? O que esses autores que você leu dizem sobre esse assunto aqui? Porque a partir desse assunto você vai estar definindo um objetivo para o seu trabalho, e aí você precisa trazer a opinião desses autores sobre esse assunto que você está pesquisando, Então, isso é o que representa o resultado de uma pesquisa bibliográfica sobre o seu tema, que você poderá trazer aqui para o seu texto, Então, isso é a pesquisa bibliográfica. Veja bem, não existe uma estrutura rígida aqui desse artigo. Vou mostrar 4 modelinhos aqui para vocês, e aí vocês vão ver que a gente pode estar organizando aqui o desenvolvimento do trabalho de uma forma diferente, Não tem uma forma rígida, tá certo? Para pesquisa bibliográfica, Então, trouxe modelos, a gente vai analisar e depois vocês podem decidir qual modelo que vocês vão seguir. São os modelos, esses que eu trouxe, esses 4 modelos aqui que eu trouxe, são os modelos mais utilizados nesse tipo de pesquisa, mas se o seu professor ou professora já der o modelo, então você vai precisar seguir exatamente o modelo fornecido por eles. Pessoal, então aqui no nosso primeiro exemplo, a gente vai ver que o artigo, ele começa como todos os outros, Você vai começar aqui com o título, então alguns periódicos, universidades vão pedir que você coloque esse título em inglês, em espanhol, aí você vai ter que ver a estrutura aí desses elementos pré-textuais. Depois vem o nome dos autores, aí vem um resumo em português, e aí eles podem pedir também o resumo em inglês e o resumo em espanhol. É muito comum pedir só o resumo em inglês, ali depois do de português, Mas pode pedir também o espanhol. E aí depois vem a introdução, certo? Em outros tipos de pesquisa é bem comum, depois da introdução, vir o referencial teórico, mas você vai ver que na pesquisa bibliográfica geralmente não vem referencial teórico, Quando a gente termina a introdução, a gente já entra aqui na metodologia. E aí, o que é que a gente vai explicar aqui nessa metodologia? A gente vai explicar como a gente encontrou os artigos que vão ser citados no seu estudo. Ou seja, aqui você vai escrever o método que você utilizou para procurar aqueles artigos. Você pesquisou em quais bases de dados, quais foram as palavras-chave que você utilizou. Eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no canal sobre como escrever a metodologia de uma pesquisa bibliográfica. Eu vou deixar sinalizado aqui em cima, caso vocês queiram ver depois como escrever aqui essa parte, E aí, logo depois da metodologia, a gente vai ver que os autores, eles vão entrar nos resultados. Aqui no final da metodologia eles colocam, resultando uma amostra final de 10 artigos a serem revisados. Pronto, o trabalho deles vai ser feito com base em 10 artigos que eles selecionaram sobre aquele assunto.
Quando eles entram aqui nos resultados, né, que é exatamente uma discussão em cima desses 10 artigos, como é que eles colocam? Para analisar os 10 artigos, criou-se um quadro para a coleta e síntese dos dados obtidos com o objetivo de organizar de forma estruturada as informações coletadas e elaborar um banco de dados. O quadro 1, os artigos foram agrupados seguindo um roteiro estruturado com as seguintes informações: autor, ano, o título do trabalho, o objetivo daquele trabalho, o tipo de estudo e os principais resultados. Então, você está vendo que inicialmente na parte dos resultados eles vão trazer um quadro, e está aqui o quadro, né? Esse quadro aqui, pessoal, se vocês quiserem fazer um quadro como esse deles, aqui que eles fizeram, 6 colunas, fica muito bom. Mas se vocês quiserem fazer com 4 também dá certo. Você poderia colocar, por exemplo, os autores e o ano, né? Então, é importante que você siga aqui a norma do seu trabalho, né? Então, por exemplo, se a norma da ABNT, então, o sobrenome dos autores com o ano do trabalho. Depois, vocês podem colocar, numa segunda coluna, vocês podem colocar o nome do periódico ou o título do trabalho, como eles colocaram aqui, o método, como foi que eles fizeram esse trabalho, se é um trabalho de revisão bibliográfica, se foi um trabalho com levantamento, onde eles fizeram com muitas pessoas, se foi um estudo de caso. Então, tem no próprio resumo dos trabalhos, tem essa informação, como foi que eles fizeram aquele trabalho. E depois você pode colocar o objetivo do trabalho. Então, se você quiser resumir, não colocar aqui 6 colunas, você pode estar colocando 4, que também é bastante comum. A gente vê trabalhos com 4 colunas aqui apresentando os estudos que vão ser discutidos, né? Se você selecionou 10 artigos, então você vai colocar os 10 artigos no quadro, certo? A quantidade selecionada é que irá aparecer no quadro. Você pode organizar o quadro por ordem cronológica dos estudos. Por exemplo, eu posso colocar aqui o primeiro estudo, que é o de 2020, depois eu venho com outros estudos de 2021, de 2022, se eu já tiver de 2023, eu já vou colocando na ordem. Você pode utilizar esse critério, você pode usar um outro critério também que você queira, desde que você organize aqui os estudos que vão ser citados no quadro, né? Quando você concluir o quadro, o que é que você vai fazer? Você vai discutir esses artigos, né? Então, para você discutir esses artigos, como é que geralmente a gente se organiza? A gente vai dividir em alguns tópicos esse trabalho. E aí veja que eles colocam, depois do quadro, né, eles colocam: os resultados coletados foram agrupados por similaridade e delimitados em categoria. Primeiro, eles vão falar sobre fatores sociodemográficos em estudantes de enfermagem com ansiedade, e depois eles vão falar de fatores associados à prevalência da ansiedade e depressão em estudantes de enfermagem, né? Então, quando concluir o quadro, você pode fazer isso, você pode selecionar uns pontos principais sobre aquele assunto que atenda ao objetivo do seu trabalho, e a partir daí você vai organizar. Quando você divide o assunto aqui nos tópicos, né, que você vai discutir os resultados, você vai vendo quais foram os estudos que trouxeram informações sobre aquele assunto, e aí você vai desenvolvendo aqui o seu texto. Na pesquisa bibliográfica, você não vai fazer entrevista com ninguém, você não vai aplicar questionário. Seus dados são as informações já publicadas por esses autores. Por isso que você deve perceber aqui que quando ele começa a escrever nesse ponto aqui dos resultados, olha, veja que é lotado de citação, né? Por que lotado de citação? Porque ele está explorando aqueles 10 artigos que eles selecionaram. Então, cada artigo daquele fala sobre determinado ponto. Você pode ter um artigo ou outro que não falou nada sobre esse aspecto aqui que ele está escrevendo, não tem problema. Se tem 10 artigos, mas se 7 falam sobre isso daqui, então eu vou explorar aqueles 7, certo? À medida que você for desenvolvendo o seu texto, você vai contribuir para que o leitor do seu trabalho tenha uma compreensão mais ampla e completa do assunto. Isso daqui é o seu resultado. O resultado do seu trabalho é exatamente você trazer o que é que os autores já falaram sobre aquele determinado ponto. Por fim, é necessário concluir essa pesquisa. Quando você terminar aqui de escrever, né? Então, você terminou de escrever aquele separado por 2 tópicos, eles vão escrever aqui a conclusão. Eu também já gravei um vídeo sobre a conclusão da pesquisa bibliográfica, como é que vocês podem estar escrevendo aqui essa seção, né? E aí aqui é onde você vai colocar uma síntese das informações que você escreveu no trabalho, que tinha ligação
relação com o objetivo do seu estudo. Ou seja, resumidamente, o que é que tinha nesses trabalhos, né, nessa literatura, que pode ser artigo científico, trabalhos apresentados em congresso, o que é que tinha nessa literatura sobre o tema que eu abordei, que atendeu ao objetivo do meu trabalho. Então, eu vou e escrevo aqui na conclusão. Quando a gente vem aqui, pessoal, para o segundo exemplo, nesse aqui a organização dos resultados também é bem parecida com o artigo anterior. Vejam que é muito importante vocês definirem os tópicos para escrever esses resultados. A gente tem um resumo aqui inicialmente, do mesmo jeito que o outro fez, a introdução, depois vem a metodologia, daquele mesmo jeito. Essa metodologia está bem parecida com a que eu gravei no vídeo, né, que eu já deixei sinalizado para vocês. E aí veja que eles entram aqui, ó, de novo, com resultado e discussão. O que é que eles vão fazer aqui? Também eles vão fazer um quadro. Só que esse quadro deles, perceba que ele só tem aqui, vamos dar uma olhadinha, ele tem uma quantidade menor de colunas. Ele tem aqui 5 colunas. Aqui eles já incluíram a base de dados que eles tinham pesquisado, o título do trabalho, os autores, o nome do periódico, né, que é o nome da revista científica que publicou o trabalho, e a temática. Mais ou menos o que foi que eles fizeram ali, o objetivo do trabalho, a finalidade principal do trabalho, né? E aí, quando eles terminam o quadro, né? Então, você vai perceber que a estrutura vai ser a mesma, porque eles vão dividir em tópicos. Veja que o primeiro ponto é que eles vão falar sobre obesidade infantil, depois eles vão falar sobre o quê? Atenção básica à saúde pediátrica na prevenção da obesidade, na sequência, importância da atuação familiar. Então, você define os pontos que você acha importante para explorar aquele assunto, e a partir dali, dentro daqueles trabalhos que você selecionou, o que é que eles dizem sobre aquilo ali. Então, isso é o seu resultado do trabalho, né? Então, eles vão fazer uma síntese. Perceba que muitas citações, né? Muitas citações vão aparecer. Faça de preferência citações indiretas, certo? Que é aquela citação onde você vai interpretar o que o autor está dizendo, e aí você vai e coloca aqui no seu trabalho. E aí eles vão fazer essa síntese de todas as informações coletadas nesses artigos e vão escrevendo aqui no texto dele, né? O que é que os autores dizem sobre obesidade infantil? Então, está aqui o resultado que eles encontraram, né? De vários trabalhos, o que tem de importante sobre essa questão geral da obesidade infantil, eles já vão escrevendo aqui. Depois já avança para o próximo ponto, como a gente viu, né? Que eles definiram aqui, se eu não me engano, uns 3 ou 4 pontos, e aí escreve o que os trabalhos que eles selecionaram abordaram sobre esse ponto. Aqui no terceiro exemplo, pessoal, que eu trouxe, que é um trabalho sobre cosméticos verdes, né? Quando a gente olha para esse terceiro exemplo aqui, a gente vai ver outra organização para os resultados, que também é comum, né? Então, olhe que não há aqui nesse. Então, a gente tem um resumo, temos a introdução, depois na sequência, aqui da introdução a gente vê um método, também tá bem parecido, como eu falei, como o vídeo, né, que eu fiz, mas vejam que ele não faz o quadro nesse modelo aqui, ele não faz. Então, não é obrigado você fazer o quadro, porque tem vários tipos de pesquisa bibliográfica que elas não trazem um quadro, né? E aí você vem e você pode colocar discussão, ou então você pode colocar resultado e discussão. Você cria os pontos, os tópicos, porque isso daí realmente você vai precisar para não ficar um texto muito extenso, todo junto. Você vai criando os tópicos e já vai trazendo os autores, certo? Então, a gente vai ver que essa organização, ela foi diferente, né? Eles dividiram aqui os tópicos e a partir daí vão desenvolvendo o texto, citando os trabalhos já publicados, né? Sobre cada ponto que eles definiram. Então, o resultado do trabalho está aqui. É essa discussão que eles vão fazer, né? Em cima desses trabalhos que eles selecionaram, certo? No nosso último exemplo, aqui que eu trouxe, a gente vai ver também um artigo estruturado sem o tópico da metodologia. Por quê? Porque tem até alguns congressos que eles dizem que para trabalhos de revisão bibliográfica não precisa ter um tópico específico de metodologia. Você pode colocar ali dentro da introdução como é que você vai fazer o trabalho, certo? Então, é muito importante vocês pegarem a norma, né, ou então as orientações do professor, da instituição, de como é que você vai fazer aqui a estrutura do trabalho. Percebam que nesse trabalho ele coloca o seguinte, no final da introdução, ele bota assim: esse artigo tem como objetivo discorrer e discutir as bases e ponderações sobre a utilização de técnica de prime em lavouras pelo mundo. Pronto, então a gente já sabe que isso daqui é um trabalho, uma pesquisa bibliográfica. Eles colocam desenvolvimento, então utilizam esse nome aqui, perceba que eles não botam resultado. Eu já vi vários trabalhos de pesquisa bibliográfica onde eles não botam esse
esse nome resultado, e eles botam desenvolvimento e vão separando os tópicos e falando. Certo? Então, aí ficou da seguinte forma, né? Ele pegou aqui, o primeiro colocou contextualização, foi escrevendo de uma forma geral sobre o assunto. Depois, eles colocam apontamentos históricos, e aí vai escrevendo crescimento e desenvolvimento de sementes, vai escrevendo o que os trabalhos que eles selecionaram colocam sobre esse assunto, né? E aí ele vai criando vários pontos, né? Prime em sementes, e aí ele escreve sobre isso aqui. Quando eles terminarem de mostrar o que os estudos que eles pesquisaram, escreveram sobre cada ponto desse, eles vão escrever a conclusão. E por último, eles vão colocar as referências, né? Então, se a gente for aqui no final, a gente vai ver, tá certo? A lista de referência do trabalho deles, né? Nessa lista de referência aqui, do trabalho de vocês, vocês precisam colocar todos os trabalhos que foram citados na pesquisa bibliográfica, certo? Então, você tem que olhar qual é a norma da sua instituição, se é a norma ABNT, se é a norma APA, se é a norma Vancouver. Aqui no canal a gente tem playlist com vários vídeos sobre essas normas, né, onde eu mostro como organizar aqui essas referências, e no final, tudo que você citou dentro do trabalho vai aparecer aqui nessa lista. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço.